Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Mais uma semana chegando para, junto com você, estudarmos a Palavra de Deus. Nesta série que estamos tratando aqui sobre o tema E o Verbo se fez carne, um olhar sobre a vida de Jesus, ministério e também ensinamentos de Jesus na perspectiva do apóstolo João. Então, a base do estudo é o Evangelho de João. Obrigado por você estar conosco. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus, e fique conosco até o final deste programa. Certamente Deus tem algo para realizar na sua vida, em nome de Jesus. Está conosco aqui professor e presbítero Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. A paz do Senhor, nossos irmãos. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de estudo da Palavra de Deus, e hoje nós estudamos aí sobre a verdade expressa no Evangelho de João. Muito bem, programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal Palavras da Verdade, se inscreva, comente, compartilhe, sua participação é importante. O objetivo de nós estarmos aqui é para compartilharmos a Palavra de Deus. Agradecemos você que está conosco e que Deus a recompense esse momento que você está dedicando para estudar a Palavra de Deus, que isso resulte na tua vida de um crescimento e fortalecimento para a sua fé. Tema de hoje nós estaremos estudando então a verdade que liberta. O texto áureo da nossa lição, essa lição que será estudada presencialmente nas escolas bíblicas dominical no dia 4 de maio, está o texto áureo que você acompanha na sua tela em João capítulo 8, versículo 32, um versículo muito conhecido, mas com uma profundidade tremenda, da qual nós estaremos aqui estudando. Não vamos exaurir sobre o tema, mas estaremos aqui extraindo lições práticas para a nossa vida. O texto diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A nossa verdade prática, conforme você acompanha na sua tela, diz que o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Quando nós olhamos o Evangelho de João apresenta Jesus como o enviado do Pai, aquele que estava na eternidade com o Pai e que agora encarna-se, vem ao mundo, e ele vai trazer então uma doutrina, e essa doutrina, conforme ele vai apresentar, não é dele, mas é do Pai. Ele vai trazer água viva, vai trazer liberdade. E nesse estudo de hoje nós vamos então estudar sobre essa perspectiva de transformação, de libertação que nós encontramos na verdade que é apresentada em Jesus e que também é o próprio Jesus. Bom, Jair, um tema hoje que traz uma profundidade e onde mostra então sobre a liberdade que nós encontramos a partir do conhecimento da verdade. O que nós podemos falar, irmão Jair, introdutoriamente sobre o tema que estaremos estudando hoje? Como o irmão Alex já referiu, o Senhor Jesus Cristo, ele é personificado no Evangelho de João como a verdade. Ele é a verdade apresentada no Evangelho de João, e nós vamos estar estudando essa manifestação de Jesus Cristo como a verdade ali em Jerusalém, na festa dos tabernáculos, e também a resistência dessa verdade apresentada nessa festa, e vamos ver o poder da verdade que oferece essa liberdade ao pecador. Vamos compreender também que Jesus, como a verdade encarnada de Deus, ele está ligado à verdadeira vida, e também vamos falar sobre a liberdade em Cristo. Muito bem, meus irmãos, programa Palavras da Verdade. Lembrando que no programa passado nós estudamos o capítulo 6 de João, onde nós tivemos ali o episódio da multiplicação dos pães, e naquele contexto, no dia seguinte, Jesus revelou às pessoas que haviam lhe procurado novamente para desfrutar de mais um milagre de multiplicação, onde Jesus revela-se a eles como o verdadeiro pão da vida, aquilo que eles de fato precisavam. E o evangelista João continua mostrando as revelações acerca de quem é Jesus. E aí Jesus, como um judeu que era,
ele vai participar de eventos relacionados às festas judaicas, conforme nós veremos aqui na exposição do tópico 1, quando Jesus está em Jerusalém. E ali em Jerusalém é que ele vai revelar, então, aquilo que é a sua doutrina, aquilo que é o seu ensino. Irmão Jair, no tópico 1 nós temos, então, Jesus, a verdade que está em Jerusalém. Jesus, a verdade em Jerusalém. O que nós podemos comentar acerca desse tópico, onde nós vemos Jesus retornando da Galileia para Jerusalém, e ali, numa das festas judaicas, conforme nós vamos ver, ele vai fazer esta afirmação acerca do seu ensino e da sua doutrina. O que nós podemos falar a respeito disso, irmão Jair? No Evangelho de João, que nós estamos estudando nesse trimestre, ele apresenta a verdade, mas a verdade não é, ali no Evangelho de João, não é apenas um conceito abstrato ou um conceito filosófico, ou uma ideia filosófica, ou também conforme fatos e realidade. A verdade, ela é personificada em Jesus Cristo. E no Evangelho de João, a verdade vai ser revelada, ela vai ser encarnada em Jesus Cristo, e a verdade oferece vida eterna. E se nós entendemos isso, ela vai mudar a forma como nós vivemos, como nós pensamos, e também vai nos aproximar de Deus. No relacionamento de Deus vai ser alterado, porque nós vamos ter um relacionamento melhor com Deus e também assim com os outros. E no Evangelho, então, de João, João apresenta a verdade, que a verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus expressa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, João está apresentando aqui que a verdade é Cristo, e toda a revelação de Deus é plenamente visível na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conhecer a verdade é conhecer a Jesus Cristo no Evangelho de João. E também João apresenta a verdade que liberta do pecado. Em João 8,32, como foi o nosso texto áureo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós vamos estar estudando que a verdade de Cristo nos liberta da escravidão do pecado, da mentira e também da condenação eterna. E a verdade, ela vem de Deus e é revelada por Ele. Em João capítulo 17, verso 17, João escreve a palavra de Jesus: santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia ela vai expressar a fonte da verdade para a nossa vida diária. Aqui nós vimos Jesus orando para que seus seguidores fossem santificados pela verdade, ou seja, separados para Deus no conhecimento da sua palavra. A verdade, ela também, no Evangelho de João, ela é apresentada e ela é rejeitada por muitos, como nós vamos ver entre os fariseus e os saduceus. Mas ela é recebida pelos filhos de Deus. João, no capítulo 3, versículo 19 ao 21, vai apresentar a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Muitos preferem viver na mentira, porque a verdade ela vai exigir mudança, ela vai exigir arrependimento e submissão a Deus, que o Evangelho de João apresenta. Mas quem ama a verdade vem para a luz, vem para Jesus e encontra a vida abundante. Também no Evangelho de João, o Espírito Santo vai ser apresentado como aquele que guia as pessoas em toda a verdade, porque Jesus disse em João capítulo 16, verso 13, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, Jesus, ele apresenta a luz e apresenta também o Espírito Santo, que vai nos guiar e nos ensinar. Não estamos sozinhos na busca pela verdade. Deus habita em nós e nos conduz diariamente pela verdade. E aí, nós vamos então adentrar no capítulo de número 7 do Evangelho de João, do qual nós vamos nos deter efetivamente hoje, também o capítulo 7, 8 e
que nós estaremos falando, mas vai falar sobre a festa dos tabernáculos, e essa festa engloba aqui no Evangelho de João até o capítulo de número 10. Do capítulo 7 até o capítulo 10, os relatos, as narrativas são em torno do que está ocorrendo ali na festa. Então, no capítulo 7 do Evangelho, Jesus, então, ele até então estava na Galileia, e ele se dirige para Jerusalém. E por que Jesus estava na Galileia? Porque os judeus ali, eles também planejavam matar Jesus Cristo. E os discípulos aconselharam então Jesus a se dirigir à festa em Jerusalém, e Jesus, ele aguarda o momento certo de que ele deveria ser conduzido por Deus, pela consciência de que não era dirigido nem sob influência nenhuma de homem, mas sim de Deus, e ele aguardava então o tempo exato para ir até a Jerusalém, e mostrando assim a obediência plena a Deus em todas as suas situações, em todas as suas decisões. E nós vemos então Jesus subindo discretamente para Jerusalém na festa dos tabernáculos, e mostrando que o tempo determinado por Deus estava sendo direcionado por Deus. No tempo em que Jesus seria crucificado, morto e também sepultado. Nós, no capítulo de número 7, então nós vemos que Jesus ele sobe até Jerusalém, ele vai à festa dos tabernáculos, que é uma das festas mais importantes, uma festa judaica, e essa festa, então, faz parte do calendário do judaísmo, faz parte das festas estabelecidas por Deus no Antigo Testamento, e Jesus sobe à festa de uma forma discreta, porque havia ali também uma grande resistência à presença de Jesus Cristo também em Jerusalém. Durante a festa, mais do meio para o final, Jesus então ele comparece publicamente no templo e começa a ensinar. E isso vai gerar muitas discussões, muitas divisões entre o povo, entre também os líderes religiosos e até mesmo entre os seus próprios irmãos de sangue, filhos de José e de Maria. E nesse cenário da festa, nesse cenário de ensino, em que Jesus está ensinando publicamente, surge então a verdade como o tema central da doutrina que Jesus está trazendo. Especialmente ali a verdade sobre quem é Jesus Cristo, qual a sua autoridade e se sua mensagem ela é verdadeira ou não. E nós vemos que a verdade, então, ela pode ser e ela é rejeitada por alguns que julgam pela aparência. Em João capítulo 7, versículo 24, está escrito: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Nós vemos no contexto aqui do capítulo 7 que os líderes judeus eles estavam preocupados com a cura que Jesus havia efetuado no sábado, que foi lá no capítulo de número 5, a cura do paralítico no tanque de Betesda. E estavam também preocupados com o dia, preocupados com as tradições externas. Mas esses líderes judaicos, eles não estavam enxergando a verdade do coração e a mensagem que Cristo trazia. E com isso, nós entendemos aqui no capítulo de número 7 que a verdade, sim, a verdade ela traz confronto entre as pessoas e também divisão. No versículo de número 12, está escrito: havia uma grande murmuração a respeito de Jesus Cristo entre a multidão. Uns diziam, ele é bom, outros diziam, porém, não, antes ele engana o povo. Então, quando a verdade de Cristo é anunciada, ela confronta. E sempre a verdade ela traz esse confronto entre as pessoas. E quando Jesus apresenta e mostrando que ele é a verdade, algumas pessoas vão crer e vão seguir a Jesus Cristo, outras vão rejeitar a Jesus Cristo e outras vão até perseguir aqueles que seguem a Jesus, aqueles que até mesmo que, como aconteceu com Jesus Cristo, perseguem a Jesus Cristo. E essa reação à verdade, ela vai trazer a revelação de quem
realmente é. Revela o coração humano de cada pessoa, o pensamento, a ideia, as intenções do coração de cada pessoa. A verdade aqui no capítulo 7, ela não é compreendida apenas por aparência ou sabedoria humana. João 7, capítulo 15 ao 16, os judeus se admiravam e diziam: como sabe essas letras sem ter estudado? Jesus lhe respondeu: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Nós vemos aqui no capítulo 7, Jesus ensinando no templo com autoridade. Ele não vem de escolas religiosas, não vem de escolas rabínicas, ele não vem de escolas de religiosidade humana, mas ele vem diretamente do Pai, expressa no capítulo 7. A verdade de Deus, ela não depende de títulos, ela não depende de sabedoria humana, mas ela sim, ela traz a revelação e obediência, ou seja, a verdade de Deus em nosso coração, ela depende da revelação de Deus e da nossa obediência em permanecer nesses ensinamentos de Deus. A verdade, ela é reconhecida por quem quer fazer a vontade de Deus. Em João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou não. Conhecer a verdade depende, como eu falei anteriormente, de obediência, de um coração estar disposto a obedecer, estar disposto a fazer a vontade de Deus e com isso vai experimentar a verdade e reconhecer que ela vem de Deus, que a verdade ela vem do alto e não da sabedoria do homem. E a verdade, ela vem se manifestar em quem busca a glória de Deus. Nos ensinamentos de Jesus aqui no capítulo 7 do livro de João, no versículo 18, Jesus vai dizer: quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus ele está falando que quem busca a sua própria glória está fora da verdade. Aqueles que se engrandecem, se vangloriam, mesmo que indiretamente, eles estão fora da verdade, segundo a palavra de Deus. Mas quem vive para glorificar a Deus, ele caminha na luz, conforme o Evangelho está mostrando. No capítulo 8 vai falar que Jesus é a luz, e com sinceridade e com justiça. Então nós vemos aí no capítulo 7 de João que ele mostra que a verdade não é alguma coisa neutra. Jesus não é neutro. Jesus não é neutro. A verdade, ela traz divisão, ela exige decisão e revela o coração daquele que está ouvindo, que se está disposto a obedecer, a permanecer. E no capítulo 7 nós vemos que Jesus Cristo, ele é o enviado do Pai e também ele só será reconhecido por aqueles que desejam obedecer a Deus e que vivam para glorificar o Senhor. Então, nós vemos aqui nesse primeiro tópico da lição que Jesus ele foi até Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos e ele apresenta ali a verdade, e a verdade ela traz confronto, e a verdade ela não é neutra, a verdade ela traz revelação de cada pessoa. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, de curtir e também de compartilhar. Sua participação é importante. O objetivo de estarmos aqui é para falarmos a palavra de Deus, transmitirmos, compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje estudando o tema A Verdade que Liberta, o tema que será estudado presencialmente em todas as escolas bíblicas dominical do Brasil, nesse dia 4 de maio de 2025. O tema geral desse novo trimestre é E o Verbo se fez carne, onde nós estamos estudando o Evangelho de João para termos uma perspectiva, um olhar sobre o ministério de Jesus Cristo, seus ensinos, a pessoa de Jesus Cristo, na perspectiva do apóstolo João. Quando nós olhamos o Evangelho de João, ele é diferente em algumas características dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E aqui, nesse ponto que nós estamos estudando a respeito de Jesus saindo da Galileia para a Judéia, nós percebemos essa diferença acontecendo. Quando nós olhamos
no Evangelho de João, nós vemos Jesus, o registro de João mostrando Jesus alternando entre Galileia e Judéia. E no ministério de Jesus, no início do seu ministério, ele atuava tanto na Galileia quanto na Judéia. Já a partir do capítulo 5, nós percebemos então que João ele vai se concentrar cada vez mais já na região da Judéia. Quando nós olhamos o percentual dos escritos de João relacionado à geografia dos dias de Jesus, percebemos que cerca de 30% das narrativas de João estão relacionadas a eventos de Jesus na Galileia. Quando nós observamos o restante, 70%, cerca disso, é do ministério de Jesus, seus ensinos sendo propagados, desenvolvidos na região tanto da Judéia como de Jerusalém. Quando nós olhamos até o capítulo 4, Jesus está atuando entre a Galileia e Samaria. Quando nós olhamos a partir do capítulo 5 em diante, já a predominância da narrativa de João vai mostrar Jesus tanto na Judéia como em Jerusalém, onde vai culminar ali na sua prisão, morte e ressurreição. Então, o Evangelho de João traz essa característica e o ponto que nós estamos estudando hoje, capítulos 7 e 8, é um ponto central aqui no Evangelho de João, porque mostra essa transição, onde Jesus deixa a região da Galileia e vai agora desenvolver o seu ministério em Jerusalém e, consequentemente, ali terá a consequência da sua prisão e morte, tendo em vista de que havia uma grande uma procura dos homens religiosos para matarem Jesus. O capítulo 7, versículo 1 mostra isso, que Jesus ele está nesse capítulo evitando a Judéia, evitando Jerusalém, porque havia o plano dos fariseus para matarem Jesus. E Jesus, não que ele estivesse fugindo do seu momento da morte, fugindo daquele momento do qual ele sabia que haveria de acontecer, mas Jesus sabia também o tempo. Nesse momento havia em Jerusalém as festas, e aconteceria as festas em Jerusalém movimentada da forma como era, e os irmãos de Jesus convidam Jesus para que ele vá a Jerusalém, desenvolva seu ministério na Judéia, para que demais pessoas pudessem conhecer. E Jesus, ele não aceita o conselho dos seus irmãos, porque ele não quer se mostrar ao mundo na perspectiva do Messias como o Messias que se esperava. Jesus sabia que ele tinha um tempo e um momento para que a sua obra que ele havia vindo fazer pudesse acontecer, e Jesus ele andava nessa característica do relógio de Deus, na cronologia do céu, no tempo certo dele fazer as coisas. Jesus, ele que é o Verbo encarnado, 100% Deus, 100% homem, ele não seguia impulsos humanos, conforme havia a sugestão para ele seguir, mas ele aguardava o tempo divino e ali manifestava esse contraste da espera do Messias humano, em contraste com o modelo de Messias que Jesus era, o Messias divino, que não era pautado sobre expectativas políticas e também triunfalistas, mas a perspectiva desse Messias divino que Jesus era, revelava ali sofrimento, rejeição e a glorificação, não pelos méritos humanos, pela glória humana, mas a glorificação de Jesus e desse Messias enviado de Deus era pela cruz. Passado o tempo, Jesus ele sabia da hora que haveria de chegar. Jesus, no Evangelho de João nós temos essa característica, onde Jesus diz que a sua hora ainda não era chegada, ainda não é minha hora. Ele diz isso para Maria, em Caná da Galileia. Ele fala aqui para os discípulos, mas lá no capítulo 17 de João, ele orando, quando ele vai orar pelos seus discípulos, ele diz que é chegada a hora. Então Jesus tinha a consciência da hora certa. Mas quando chegou a hora certa, então
no mesmo capítulo 7, vai mostrar Jesus subindo a Jerusalém, que estava acontecendo naqueles dias a festa dos tabernáculos, que, curiosamente, celebrava a presença de Deus no deserto. E quando nós vemos esta festa acontecendo, ela vai ignorar o fato de que Jesus, o próprio Deus encarnado, estava entrando ali, e naqueles dias ele vai ensinar no templo. Nós vamos perceber que no ensino de Jesus vai haver algo extraordinário. Por quê? Porque Jesus vai mostrar uma característica que diferenciava aquilo que os homens criaram de expectativa, mas vai mostrar um ensino vindo que era uma doutrina que vinha do Pai, e o ensino que ele revelava não era uma opinião religiosa, mas era sim uma verdade absoluta. Na festa dos tabernáculos, Jesus vai manifestar a sua doutrina, o seu ensino, a sua verdade. Olha só, o povo celebrava a presença de Deus sem reconhecer a presença de Deus, porque Jesus era a manifestação mais real que o ser humano pôde ter, a vinda, a encarnação do Verbo de Deus. E nesta festa, Jesus vai afirmar que quem quiser conhecer a vontade de Deus, conhecerá a verdade dos seus ensinos, ou seja, a disposição para obedecer precede a compreensão. A verdade de Cristo, ela não é uma teoria fria. A verdade de Jesus, ela não é apenas uma informação, mas ela traz formação. Ela transforma a essência de quem nós somos. Isso é a verdade. Então, quando nós vemos o capítulo 7 de João, nós vemos 3 lições que nós aprendemos com Jesus. Primeiro, obedecer o tempo de Deus. Jesus não se precipitou com relação à sua subida a Jerusalém, a transição de desenvolver o seu ministério em Jerusalém para cumprir a sua missão, porque a hora, o tempo ainda não havia chegado. Segunda coisa, reconhecer e se submeter à doutrina do Pai, tendo em vista de que Jesus declara diante dos fariseus em Jerusalém que a sua doutrina, o seu ensino não era o ensino seu, da sua vontade, mas era um ensino que tinha como base a doutrina do Pai. E terceiro, que viver a verdade com integridade. Jesus declara que é necessário viver essa verdade com integridade. A verdade que Jesus traz não é apenas para ser conhecida, não é apenas para ser teologizada, mas é para ser impregnada na vida, que ela se torna em prática. Jesus, ele fala da verdade absoluta, que é o padrão para os homens. Jesus, nos seus ensinos, na sua doutrina, ele chama para que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da verdade, mesmo que isto nos custe o aplauso dos homens. No seu discurso para os fariseus, os religiosos em Jerusalém, Jesus afirma que somente quem deseja fazer a vontade de Deus compreenderá a sua doutrina. Ele revela então com isso que o conhecimento espiritual depende de uma disposição moral. Não é apenas intelectual, mas relaciona-se com a existência, com a vida, com a prática. Saber a verdade sem praticar, na verdade, é rejeitar a verdade de Jesus. Bom, Jair, tópico 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Nós estamos estudando, então, o Evangelho de João, a visão de João sobre a verdade em Jesus Cristo. E agora nós vamos adentrar no capítulo 8 desse Evangelho, o episódio que envolve ali o diálogo, a verdade, no episódio da mulher adúltera. Então, nós vemos que a verdade no Evangelho de João, ela é representada, ou ela é expressamente o Senhor Jesus Cristo, e essa verdade ela é posta à prova pelos líderes judeus. Nesse episódio em que a mulher samaritana, os judeus tentam pegar Jesus numa situação determinada ali. Enquanto Jesus ensinava a multidão, aquela multidão ela ansiava
por mais milagres no templo, no pátio do templo, e ali, no pátio do templo, então, não foi na beira da praia, não foi na beira do Rio Jordão, foi no templo que esse episódio acontece. Nós vemos que os escribas e os fariseus trouxeram para provar, para tentar lacrar em cima de Jesus Cristo, trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E aqui nós vamos ter que eles vão se utilizar da lei de Moisés, dizendo a lei de Moisés, a mulher, determina que a mulher encontrada em adultério deveria ser apedrejada até a morte. E com isso eles questionaram Jesus Cristo sobre esse caso. E tentando assim acusar Jesus Cristo de contrariar a lei. E Jesus, então, ele vai ter uma atitude. E nós vemos aqui, irmão Alex, um encontro, um confronto, uma demonstração do que Jesus veio mostrar. Jesus veio trazer que a lei de Moisés, ela durou até aquele momento, mas Jesus ele trouxe uma nova revelação, uma revelação da graça de Deus. A graça que revela através do perdão concedido para qualquer tipo de pecado. Para qualquer pecado descrito nas Escrituras, dentro do padrão das Escrituras, Jesus trouxe essa graça revelada nesse perdão. Nós vemos isso no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo de número 17, em que, no diálogo ali, João apresentando o que João Batista falou, no versículo 16 e 17 do primeiro capítulo vai estar assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nesse confronto aqui, nós vemos a graça se manifestando. A graça se manifestando e também a verdade se manifestando. Porque nós vemos, em primeiro lugar, que os fariseus e os saduceus aqui, os líderes judeus, eles estavam interpretando e aplicando a lei de Moisés de uma forma errada. Porque a lei de Moisés estabelece que tanto o homem quanto a mulher que são pegos em adultério devem ser apedrejados. E eles trouxeram somente a mulher. Cadê o homem? Então, a verdade já não estava aqui manifestada. Os líderes já trouxeram, numa lacração, escondendo ali a verdade sobre a lei. Teria que vir, pela lei de Moisés teria que vir o homem e a mulher para serem apedrejados. Mas Jesus é a expressão da verdade, e não somente da verdade, mas também da graça. E ele apresenta, então, o perdão para todo aquele que recebe a palavra, que recebe a verdade de Deus. E o Senhor Jesus responde aos fariseus e aos saduceus, respondendo daquela forma conhecida por todos: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então veja que a verdade, ela traz confronto. Ela traz confronto e ela revela o coração do ser humano. O episódio demonstra ali que aquelas pessoas, nenhum teve coragem de atirar pedra contra aquela mulher, porque a sua consciência acusou, a consciência deles acusou, e eles ali largaram as suas pedras e foram se afastando. Nós vemos nesse episódio que Jesus ele revela a verdade e ela nos traz consciência da nossa falta, do nosso erro. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas preferem a mentira, porque a mentira não traz confronto, a mentira não traz mudança de comportamento, a mentira traz um conformismo com uma realidade falsa, com uma realidade que condena. Mas a verdade expressa por Jesus Cristo, ela traz sim confronto, ela revela o Senhor Jesus na nossa vida, ela revela as nossas intenções no nosso coração e ela revela que nós precisamos de uma nova atitude, de uma obediência para entrarmos numa vida eterna. E
quando realmente nós sofremos o impacto dessa verdade, nós sim encontramos essa libertação dos nossos erros, dos nossos pecados e temos o direito, então, da vida eterna. E Jesus, sim, ele é a verdade revelada nesse episódio da mulher apanhada em adultério, vai ilustrar essa resistência dos escribas e dos fariseus e em aceitar a verdade que Jesus representa. E nós vemos isso na nossa caminhada, no nosso dia a dia, muitas pessoas resistindo à verdade de Jesus Cristo. Independentemente do grau da resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade que Jesus manifesta. Jesus expressa na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós teremos ainda uma lição para tratar somente sobre esses três aspectos mais adiante, mas essa verdade, ela não é apenas genérica, ela é uma verdade encarnada em Cristo Jesus, que se apresenta como o nosso caminho. No Evangelho de João, ele revela também a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, numa ideia da filosofia, nos livros de filosofia, numa ética, num conjunto de ética que venha guiar suas vidas, numa religiosidade, na lógica, utilizando para isso a ciência, buscando a razão para conhecer a verdade, como uma forma de conhecer e compreender o mundo, compreender também a sua vida, a sua origem, de onde veio, para onde vai. Mas ainda, de outras formas, existem pessoas que buscam a verdade dentro do esoterismo, dentro do misticismo, mas a realidade que a Bíblia apresenta e que Jesus nos apresenta é que o mundo carece de entendimento da verdade única, que ela se manifesta através de uma realidade divina, plena, que vem de Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes, porque Jesus diz que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, nós somos separados como um povo para o Senhor Jesus Cristo. E essa verdade divina, essa realidade divina, ela só pode ser alcançada por meio de uma conexão com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, com a pessoa ter esse relacionamento com a expressão exata da verdade, que é Jesus, que se manifesta através da sua palavra e através do seu Espírito para nos guiar, para nos conduzir pelo caminho da luz e da expressa verdade que veio de Deus. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Hoje estamos estudando a verdade que liberta e agora nós estamos estudando capítulo 8, capítulo 8 de João, onde nós vamos ver ali a sequência do ministério de Jesus acontecendo aí na região de Jerusalém. E nós vimos então no capítulo 8 esse mover de Jesus, e aqui no Evangelho de João, capítulo 8, é o coração da chamada revelação. Por quê? Porque é onde a identidade de Jesus como enviado do Pai é declarada em confronto aberto com as lideranças religiosas em Israel. E o episódio da mulher adúltera é coerente com o retrato que João apresenta de Jesus como a verdade. Jesus não apenas ensina a verdade ou aponta para ela, ele é a própria personificação da verdade. No episódio de Jesus com a mulher adúltera, nós vemos a verdade confrontando não apenas o pecado individual, mas a corrupção estrutural da religião em Israel. Observa que coisa profunda é esse embate de Jesus com o povo. Quando Jesus remete para que eles
aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, Jesus estava retirando a ideia do pecado conhecido, do pecado externo, mas remete à reflexão para a condição de pecado do homem, tendo em vista do que o homem herdou a partir da queda de Adão no Éden. Quando os fariseus, os religiosos, trazem a mulher para Jesus, para que Jesus julgasse, quando nós olhamos esse episódio da mulher adúltera, nós não apenas devemos olhar com o sentido da misericórdia que Jesus vai declarar sobre ela, mas também o aspecto de como Jesus interpreta a lei. Os escribas e fariseus, ao trazerem a mulher, eles se instrumentalizavam da lei para que eles pudessem estabelecer os seus fins políticos, religiosos, usando a lei do Senhor para tentar, inclusive, armar uma cilada para a pessoa de Jesus. E Jesus, ele não nega a validade da lei, mas ele vai interpretar à luz da justiça de Deus, que é essencialmente misericórdia. Oséias 6,6, Mateus 9,13 mostra esta realidade. Ao exigir que o sem pecado então atire a primeira pedra, Jesus desloca o foco da transgressão que estava externa para a condição, conforme já falei. A verdade de Jesus, ela é algo tão tremendo que ela atua como luz, conforme 8,12 de João diz, que Jesus revela não apenas o pecado da mulher. Jesus não apenas revela a condição daquela mulher, mas também revela a hipocrisia e a dureza do coração daqueles líderes religiosos. A verdade, que é Cristo encarnado, revela não apenas o pecado da mulher. A verdade encarnada, ela desconstrói as manipulações religiosas e afirma que a verdadeira aplicação da lei deve ser feita à luz da graça, sem jamais sacrificar a justiça. Jesus, pelos ensinos de Jesus, nós entendemos que nenhum dos atributos de Deus, eles ficam em disparidade, mas todos eles são equilibrados, tanto a justiça como a graça, como o amor de Deus, todos eles se equilibram numa harmonia perfeita que os céus manifestam para os homens. Irmão Jair, tópico 3, temos então Jesus, a verdade que liberta o pecador. E aí nós vamos ver as palavras de Jesus nesse contexto ainda de Jesus em Jerusalém, onde ele vai falar sobre a verdade que liberta. O que nós podemos comentar sobre esse tópico, irmão Jair? Nesse episódio, capítulo 8, em que Jesus revela a verdade quando trazem a mulher pega em adultério, nós vemos o encerramento de Jesus dizendo para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. E Jesus diz para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Então Jesus, ele vai confrontar os religiosos que queriam apedrejar de uma forma errada aquela mulher, porque eles não seguiam completamente a lei de Moisés, que estabelecia que fosse apedrejado o homem e a mulher que foram pegos em adultério. E Jesus aqui ele revela então a hipocrisia desses líderes que estavam fazendo uma meia-verdade em verdade absoluta. Né? Meia-verdade não é verdade, ela é hipocrisia. E Jesus vai revelar, então, a verdade no perdão divino. A verdade em Jesus Cristo que perdoa, que traz ali o perdão divino para aquela mulher. Dessa forma, a gente vê que a verdade de Deus, ela não justifica o pecado. A verdade de Deus em Jesus Cristo, ela justifica, sim, o pecador. Porque através do sacrifício de Jesus Cristo, através da verdade encarnada que morreu, que foi crucificada
e que ressuscitou, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Senhor Jesus Cristo nos traz a justificação, nos traz o perdão, nos traz a santificação e também a libertação da culpa, do erro. Então, dessa forma, a verdade, ela não justifica o perdão, mas justifica o pecador. E ainda oferece graça e transformação. Graça por quê? Porque nós não podemos fazer nada para sermos livres do pecado, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, conhecendo a verdade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele vai nos trazer a libertação e vai nos trazer transformação. Então, nesse episódio do relato, nós vemos aqui do relato da mulher adúltera, nós vemos que a vida do pecador que se arrepende, ela está garantida se realmente ele permanecer em Jesus Cristo. Porque o nosso texto, ele vai estar estabelecendo que em João 8,31, o nosso texto áureo, que está em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, nós precisamos ver o contexto. E no contexto imediato, ou seja, no versículo anterior, Jesus vai estabelecer: se vós permanecerdes na minha palavra, na palavra de Deus, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso Jesus apresenta no versículo 31. E no versículo 32 vem a consequência. Então aqui nós temos uma relação de causa e consequência. A causa é verdadeiramente permanecer na palavra, permanecer na verdade. A consequência, conhecereis a verdade, conhecendo Jesus Cristo, conhecendo a palavra de Deus em absoluto, a verdade virá a libertar o pecador, virá libertar do pecado, da culpa. E é isso, nós vemos que é preciso então conhecer, alcançar o conhecimento da verdade e por meio dela, pelo conhecimento da verdade, da palavra de Deus, será liberto da servidão do pecado. E vemos assim, que o encontro com a verdade, que é Jesus Cristo, ele vai romper todas as correntes do pecado. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Prosseguindo então no Evangelho de João, após Jesus despedir a mulher adúltera e dizer para ela: vai-te, não peques mais, ele vai estar trazendo uma declaração: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus aqui ele se apresenta como a luz verdadeira. O Evangelho aqui, capítulo 8, mostrando Jesus como a expressão, a personificação da verdade. E agora como a luz verdadeira, e sem ela, sem Jesus Cristo, sem a verdade, nós vivemos nas trevas do engano, nas trevas da mentira, no meio do medo e do pecado. As trevas do medo e do pecado, dá para dizer também, nas trevas da culpa. E a verdade de Jesus Cristo ilumina o nosso entendimento e nos mostra o caminho da vida. E Jesus continua argumentando no capítulo 8, dizendo que a verdade vai exigir fé em Jesus Cristo como aquele que é enviado do Pai. Em João 8,24, Jesus está dizendo: se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus está aqui informando e afirmando a sua missão salvadora, a sua divindade, que ele é Deus, porque o Evangelho de João ele traz essa característica de mostrar que Jesus ele é Deus, ele é o Messias, e Jesus aqui está mostrando que, afirmando a sua divindade, afirmando a sua missão, que é salvar toda a humanidade. A verdade, ela vai salvar, ela salva, e ela é muito mais do que informação. Ela é a fé viva na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí,
Jesus vai dizer, na sequência ele vai estar afirmando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aqui nesse tópico a gente vai ver o que é a verdade. No Evangelho de João, está evidente que a verdade aqui, ela se refere, não se relaciona com a filosofia, não se relaciona com a verdade filosófica mostrada ou debatida nas obras de filosofia. A verdade mencionada no Evangelho de João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, do domínio das trevas. É a verdade que é manifesta e revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa verdade, ela vai proporcionar libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele, que se aproximam de Jesus Cristo, e assim eles serão alcançados e alcançarão a verdadeira liberdade. A verdade de Jesus Cristo não é uma libertação política ou emocional. A verdade de Jesus Cristo é uma libertação espiritual. Uma libertação espiritual. E como na palavra de Deus, no profeta Amós, vai dizer que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, nós vemos que o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele é a expressão da verdade aqui no Evangelho de João, mostrando que Jesus Cristo é a expressão da verdade, e o conhecimento em Jesus Cristo, ele vai fazer com que a pessoa permaneça na verdade e será liberta. Essa libertação espiritual do domínio do pecado, do domínio do erro, do domínio das trevas, do domínio da culpa. E essa transformação, ela vai ocorrer, essa libertação espiritual e essa transformação, ela vai ocorrer de dentro para fora do ser humano. E aí nós vamos ver que Jesus encerra esse diálogo de uma forma aqui que nós vamos também estar nos encaminhando já para o encerramento dessa lição. Jesus vai afirmar que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, em João 8,36. E nós vemos que a liberdade verdadeira, ela vem nessa relação com o Filho de Deus. Não é religião, não é esforço próprio, não é mérito próprio, não é seguir, guardar dias festivos, comer isso ou comer aquilo, fazer isso ou fazer aquilo, mas sim obediência à palavra de Deus. E isso é uma nova vida em Cristo, fundamentada em Deus, tendo por base em Deus, o fundamento em Deus e na graça de Deus, que é o favor imerecido por nós, que não existe um mérito da graça de Deus sobre o ser humano que o ser humano possa fazer para merecer a graça. A graça, ela é colocada somente de uma maneira que vem do amor de Deus para com o ser humano. Então, João 8 vai estar mostrando que a verdade, ela é uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ela traz uma luz que revela perdoa aquele que acolhe, e o filho que recebe, o filho que liberta. A verdade não é apenas saber o que é certo, mas viver com quem é certo, o próprio Cristo. Muito bem, meus irmãos, você está no programa Palavras da Verdade. Não deixe de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Sua participação é importante. Estamos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Capítulo 8 de João vai mostrar uma das declarações mais fortes do Evangelho sobre a verdadeira liberdade espiritual. Capítulo 8 de João, 31 a 38, Jesus define a verdade não como um conceito abstrato ou filosófico,
mas como uma realidade viva e encarnada nele próprio. Capítulo 14, 6 de João diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A liberdade prometida não é simplesmente uma autonomia política, emocional ou psicológica, mas trata-se de uma libertação radical da escravidão, do pecado e da morte. Para nós entendermos esse contexto, nós percebemos que no cenário Jesus está dialogando com os judeus que creram superficialmente neles, creram superficialmente em Jesus, conforme versículo 30 do capítulo 8, mas que ainda estavam presos a uma visão religiosa baseado em questões étnicas, pois eles declaravam-se ser descendentes de Abraão e em observância a questões externas da lei sem uma transformação interior. E o que Jesus estava trazendo não era uma transformação externa, mas era interna. João Calvino, comentando, ele diz que o conhecimento de Cristo é o caminho da verdadeira liberdade, pois antes de conhecer a Cristo, o homem é prisioneiro de suas próprias paixões. Nesse contexto, Jesus apresenta-se como a verdade e o Filho que liberta. Jesus ele não se apresenta apenas como a verdade que liberta, mas também como o Filho que tem autoridade para libertar, porque Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar. Ele está demonstrando a questão cristológica dele acerca da sua divindade, o Filho de Deus. E ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, aqui a cristologia de João, ela chega num nível muito grande, porque somente o Filho, que é consubstancial com o Pai, tem o poder de oferecer a liberdade real. Porque ele mesmo venceu o pecado, venceu a morte através da sua vida, morte e ressurreição. Ele consumou essa obra de libertação. Não existe libertação real fora da mediação de Jesus, o Filho. A liberdade cristã é a liberdade de ser o que fomos criados para ser. E isso só é possível com a nossa união em Cristo. É isso que Jesus ensina a respeito da liberdade. Sermos aquilo que fomos gerados para ser. A verdadeira liberdade, então, é ser liberto do pecado para podermos viver para Deus. É ser liberto da morte para viver eternamente e ser liberto da mentira para viver a completa verdade. Jesus apenas não oferece libertação de algo como pecado e morte, mas libertação para algo, uma vida de comunhão com Deus, santidade e glória futura. Que Deus abençoe a sua vida, você que esteve conosco. Programa de hoje estudando sobre a verdade que liberta, uma perspectiva, uma análise acerca da vida e do ministério de Jesus, já no capítulo 7 e 8 do Evangelho de João, Jesus transitando. E esse encontro de Jesus com a mulher adúltera gerou ali um momento onde Jesus pode, naquele contexto, revelar-se como o Filho que liberta. E se ele libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem desfrutado desta liberdade em Cristo Jesus? Ele te dá a liberdade de você não ficar preso a nada, a absolutamente nada. Ele é a verdade absoluta que você talvez procura. Talvez você procura em filosofia, talvez você busca em religiões, e as religiões muitas vezes elas reduzem muito os aspectos da verdade, ou elas geram conceitos de verdade triunfalistas. O fato é que a verdade verdadeira nós só encontramos na pessoa de Jesus, ele que é a verdade viva, encarnada e absoluta. E esta verdade, ela gera libertação. Não há nada pela qual você precisa ficar preso, porque Jesus ele te dá essa liberdade. Se você crê no Filho de Deus, ele te liberta, ele te transforma. Então, esta prisão de pecado que você talvez viva, ele te liberta. Essa prisão que te aprisiona a tua alma, que tira a tua alegria, que drena as tuas forças, que faz você, às vezes, pensar em desistir da vida, tudo isso, disso tudo, Jesus te liberta, porque ele veio para libertar.
para transformar e trazer a vida e a restauração para o homem. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Esperamos você no próximo programa. Deus abençoe, até lá, e acompanhe aí o que nós vamos estudar no próximo programa. Você não pode perder. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.